quem é Levino Albano da Conceição? Levino Albano é natural de Cuiabá, de uma família de militares e de músicos, e que a família dele foi transferida para Corumbá, e aqui ele perde a visão depois de uma febre amarela, se não me engano. Ele ficou absolutamente inconsolável. O tio dele, que era professor de música aqui em Corumbá, no final do século XIX, chamado Manuel Florencio, presenteia o sobrinho com um violão. Nesse momento, ele despeja todo o seu talento musical, toda a sua dedicação no violão, e muito cedo ainda na vida ele já era considerado o melhor violonista de Corumbá. E ele começa então a se interessar por todos os instrumentos, a tocar uma grande variedade de instrumentos. Ele se muda para o Rio de Janeiro em busca de tratamento médico para ter certeza de que a visão dele era possível ou não de ser curada. Ele recebe o diagnóstico de que a cegueira era irreversível. Então ele passa a estudar no Instituto Benjamin Constant, aonde ele aprende a lidar e a caminhar, a se locomover a partir da educação que lá é ministrada até hoje. Ele volta para Corumbá, depois também de ter estudado com Quincas Laranjeiras, no Rio, estudado violão com ele. Ele volta para Corumbá e aqui ele começa a dar aulas de violão. No início do século XX ainda, ele dá uma palestra na Câmara dos Vereadores, na época intendência municipal, falando sobre inclusão social, falando sobre música para deficientes visuais. E ele começa a desenvolver um trabalho, além da didática, de dar concertos em Corumbá. E o último concerto de violão que ele deu foi na Sociedade Italiana, onde hoje é a Polícia Federal, e dali ele parte para uma carreira internacional, dando concertos nos países vizinhos, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, sul do Brasil, e vai passando temporadas longas nesses lugares, compondo música também nesses lugares, e vai para São Paulo, aonde ele conhece a família do violonista Dilermando Reis, na época um adolescente de 14, 15 anos. A família de Dilermando fica muito positivamente impressionado com Levino e pede ao Levino não apenas que ensine Dilermando Reis a tocar, como leve o Dilermando com ele para ensinar a profissão. Então, os primeiros anos da carreira de Dilermando Reis foi tocando em duo com Levino Albano da Conceição, por todos os lugares por onde Levino ia. Tem aí um momento em que não se sabe bem se foi um desentendimento, se foi um mal-entendido. O que é certo é que o Levino vai embora e deixa Dilermando sozinho, e desse ponto em diante, Dilermando Reis começa a tocar solo e se tornou esse nome da música brasileira que é lembrado até hoje. Levino continua a sua trajetória de turnês e de aulas e de fazer palestras sobre inclusão social para deficientes visuais e encerra sua vida morando no Rio de Janeiro como professor do instituto que o formou como professor do Benjamin Constant. A obra dele fica em posse, acredito, dos seus familiares, porque nós fizemos toda uma pesquisa, nós procuramos no Instituto, na Biblioteca Nacional, não encontramos nada de Levino. E nesse ponto é que está parada as coisas na obra dele. Mas, em fevereiro desse ano, Levino, a obra dele, no caso, cai em domínio público graças aos 70 anos do seu falecimento. Então a gente está aproveitando essa data para resgatar esse nome da música brasileira, desse nome da arte corumbaense, e resgatar a música que todos a consideravam perdida, que é a retomada de Corumbá,
nesta casa, nesse templo da cultura de Corumbá, que é o Moinho Cultural Sul-Americano. Os meus agradecimentos imensos e sinceros a Márcia Rolon por ter aberto as portas, ter acolhido generosamente esse projeto. Meu agradecimento aos filhos da casa, Leandro, João, que estão participando da gravação. Eu acho importante salientar que somos todos corumbaenses tocando uma música que tem uma íntima relação com a história da nossa cidade e fazendo um registro histórico, porque é a primeira vez que ela é integralmente gravada. E com isso nós desejamos que ela seja do maior conhecimento possível de todos, dentro ou fora da cidade. Para mim, participar nesse grupo musical está sendo uma missão, né? Por quê? Essa música que a gente está gravando hoje, né? Ela não existe um áudio, né, original de acompanhamento para você ter ali uma orientação e seguir uma base, né? Então, para mim fazer parte dessa primeira gravação e deixar esse legado, né, do nosso grupo gravando essa obra para a população ouvir, está sendo uma honra para mim, né? Então, esse grupo que nós estamos gravando essa peça, né, estamos sendo desafiados, né, primeiramente, de não ter uma base de áudio, de referência, e a gente, pela primeira vez, para mim, fazer parte tocando a percussão, está sendo incrível. Estou muito feliz também de ter esse convite recebido pelo Virgílio, né, e fazer parte do grupo musical. E para as pessoas ouvir futuramente essa música que a gente vai gravar, e daqui 50 anos, 60 anos, eu ouvi na boca dos povos, né, alguns comentários, né, dessa peça que deixamos, está sendo uma honra, né, de estar participando pela primeira vez e fazendo a minha parte, que eu sou músico na área da percussão. Está sendo uma experiência e um desafio imenso para mim. A música Retomada de Corumbá é considerada perdida. Ninguém sabe, ninguém nunca escutou, ela nunca foi gravada oficialmente, nem pelo próprio Levino, nem por ninguém na sua forma completa. E, por acaso, eu encontrei essa partitura no Facebook de um amigo, o violonista Zezé Mauro. Zezé Mauro era um policial. Quando ele se aposenta, ele se dedica a revisar as coisas que ele tinha. Ele é violonista de uma família de músicos e ele começou a publicar uma série de coisas pessoais dele, inclusive a partitura completa de Retomada de Corumbá. Quando eu vi essa partitura no Facebook dele, eu fiquei com a impressão de que era alguma coisa rara e eu salvei as partituras. O tempo passou, ele desativou esse Facebook, ele tirou todas as fotos e eu fiquei com esse arquivo guardado por um bom tempo, até que um dia eu estava conversando com a flautista Celina Charlie e ela estava falando para mim de um flautista antigo chamado, acho que Patápio Silva, e eu comentei com ela que eu tinha essa partitura. Ela imediatamente entrou no Google, pesquisou e falou para mim: olha que legal, essa música vai fazer 100 anos, que tal se a gente gravasse? E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas na época não tinha nenhum objetivo relacionado. Depois eu fui pesquisar, fui entender, conhecer mais, vi a instrumentação, pedi a ela que me desculpasse, mas eu preferiria fazer a gravação original com os instrumentos que o Levino tinha escrito na partitura. E desse ponto que a gente começa a fazer esse projeto. Cara, é um prazer enorme estar participando desse projeto, é uma felicidade estar podendo fazer a parte técnica desse resgate, é um resgate histórico, né? Eu recebi o convite do Virgílio e assim, é muito bacana ver que a cultura de Corumbá está sendo digitalizada, né? Está ganhando vida e a partir de agora ela vira um registro histórico, né? Que ela não se perca mais. Eu acho que é muito importante esse projeto ser feita a captação do áudio, ser feita a captação de vídeo
E para mim é bastante interessante, para mim é um orgulho estar fazendo parte desse projeto e estar dando vida na parte técnica desse projeto. Assim, acho que a nossa cidade, a nossa região, ela é muito rica, ela tem uma história muito grande que não é contada, é uma história que hoje a gente tem os meios digitais para a gente conseguir fazer esse registro, para a gente poder deixar marcado a nossa história, a gente consegue deixar marcado, eternizado com os meios digitais. E esse resgate, ele vem e dá essa vida para essa história que acabou sendo perdida, né? Mas assim, tem muita, nossa cidade é rica em história, nossa cidade é uma cidade histórica, então tem muita coisa que precisa ser resgatada. E esse é um passo importante, eu acredito que assim, é realmente deixar o legado aqui e fazer parte dessa construção. Então, acho assim que é uma coisa interessantíssima e é de muito bom grado. Tem que parabenizar todos os envolvidos, parabenizar o Virgílio, parabenizar toda a equipe técnica por trás disso, todo mundo que fez a pesquisa da história por trás disso, e dizer que é um passo muito importante reconstruir a história da nossa cidade, né? Eu acho que assim traz a história da nossa cidade em evidência e fica um registro digital eterno da nossa história. Primeiro, eu respeitei a instrumentação da partitura que eu adquiri. Pelo que eu entendo, essa partitura ela é concebida para uma banda sinfônica, uma banda militar. Mas a partitura que eu tive acesso, ela era uma redução para piano, trompete, caixa clara e bumbo, ou canhão. A partir desse ponto, eu fui conversando com o Leandro. Leandro me disse que conhecia um músico chamado Gilson, naquele momento eu ainda não o conhecia, e que ele tinha um grande domínio da música local e que ele seria uma pessoa muito apropriada para participar do projeto. Conversei com ele, ele me surpreendeu com a informação de que ele conhecia, que ele sabia tocar a música. Foi um choque no início, porque eu nunca tinha encontrado nenhuma referência. Mais tarde, no meu YouTube, apareceu um comentário no vídeo meu de uma pessoa chamada Kennedy Cirino, e ele me perguntava se eu tinha a partitura da Retomada de Corumbá. Foi o segundo choque, porque eu fiquei até sem saber como que essa pessoa chegou a mim, como que ela veio com essa pergunta tão direta. Comecei a conversar com ele e ele se revelou um grande pesquisador da obra do Levino. Ele é um amador, um violonista amador, interessado, e ele vem catalogando tudo o que ele pode sobre Levino Albano, desde matérias de jornal, partituras, pedindo para músicos fazerem a transcrição da obra completa do Levino para ter em documento, e ele me manda tudo isso, e ele me manda o link do filme que foi rodado sobre a Guerra do Paraguai, inclusive sobre a Retomada de Corumbá, em que aparece a banda do 17 tocando um trecho da Retomada de Corumbá. Então, a partir desse quebra-cabeças, que é essa história, eu fui tendo acesso não só a violonistas interessados na obra do Levino, conhecendo pessoas que se dedicaram a fazer trabalhos acadêmicos sobre Levino Albano, como o professor André Chito, de Cuiabá, que foi o primeiro a escrever uma tese sobre o assunto. Conversei também com o professor Marcelo Fernandes, da UFMS, que é um especialista também na obra dele, que está, inclusive, fazendo uma nova tese de doutorado sobre Levino Albano. E fui montando esse quebra-cabeças musical, conhecendo a estética, conhecendo o estilo do Levino, e com a ajuda inestimável do Gilson, que é a pessoa que conhecia, que pegou na partitura original, que conhece ela, que viu, que manuseou essa partitura. Essa música, esse clássico, bem dizendo, ela entrou na minha vida assim a partir do momento que eu fui servir ao Exército, em 1988, e cuja banda de música pertencia até o ano 2013. E houve uma gravação dessa Retomada de Corumbá de Levino Albano,
com vários integrantes aqui, pessoas aqui, músicos aqui, amigos que gravaram com a gente, que moram hoje aqui, estão na reserva também, e que retrata a invasão paraguaia aqui no estado do Mato Grosso do Sul, especialmente aqui em Corumbá. E pleiteando tudo isso vem um clássico que pouco conhecido, e nós estamos tentando reviver esse clássico que se chama Retomada de Corumbá, para que a população de Corumbá tenha um conhecimento maior sobre a história do que aconteceu na Guerra do Paraguai aqui retratada em nosso estado. São amigos, primos, parentes, pessoas aqui que vivenciam esse momento muito importante da nossa história, que foi a libertação daqui do nosso território que o exército paraguaio infelizmente queria ocupar. Temos também ali retratando o Forte Coimbra, o Forte Junqueira, onde se encontra o 17º Batalhão de Caçadores, atual 17º BEFRON, que é o Batalhão de Fronteira, e que tudo isso faz parte e que retrata isso aí. Houve até uma filmagem, houve uma gravação, a qual eu participei da gravação, houve uma encenação com participação dos militares na época, para retratar uma excelência de história que nós podemos vivenciar hoje. Coisas que aconteceram no passado e que hoje, até hoje elas entram em nossa mente, nossa vida, praticamente libertos hoje, graças ao exército lá que combateu com afinidade, defendeu o nosso território. E Levino Albano, como grande compositor que era na época, retratou tudo isso aí nesse clássico maravilhoso que se chama Retomada de Corumbá, e que hoje nós estamos contando com nossos amigos músicos aqui, pianistas, percussionistas, para que possamos gravar e retratar isso aí e mostrar à população de Corumbá o quanto se faz jus em conhecer essa nossa parte da nossa história. E a gente recriou da maneira mais fiel possível a música conforme a gente crê que ela seja no seu formato original.